Ai, estamos ao vivo, estamos gravando. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está nos acompanhando aqui pelo Zoom e também, né, depois quem vai acompanhar pelo YouTube, né? A gente está gravando a atividade para depois ficar disponível no YouTube, né? Quem quiser rever ou quem não puder ver tudo, enfim, né? Vai poder acessar depois, né? Então, a gente vai dar início, assim, a essa série de atividades, né, que estão girando em torno do seminário que eu estou oferecendo aqui nesse semestre no PPG em Filosofia da PUC, né, que tem como tema o Interpretações da Dialética do Senhor e do Escravo de Hegel, né. E aí hoje, né, a primeira dessas atividades, né, a gente tem aqui a professora Carla Vanessa de Oliveira, que é professora do Instituto Federal da Bahia, né, no Campo Santo Amaro, e que recentemente, foi em abril, se eu não me engano, defendeu a tese de doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, intitulada Autoconsciência, Desejo e Reconhecimento. A experiência do tornar-se sujeito na fenomenologia do espírito e no debate contemporâneo, da qual eu fiz parte da banca, né? Eu estou muito feliz que a Carla aceitou o convite aqui para falar com a gente sobre alguns pontos dessa tese, né? E essa fala que hoje ela vai apresentar, né, se intitula Leituras da Dialética do Senhor e do Escravo em Hegel. Então, eu já passo a palavra para Carla, e aí depois a gente abre o espaço para perguntas e comentários. Contigo, Carla. Oi, boa tarde, muito obrigada, professora Marlore, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa discussão. Agradeço também aos presentes, tá? Então, boa tarde para todos. Eu pensei em uma fala um pouco mais dialogada, tá? Eu tenho um texto, vou me basear pelo texto, mas tentarei fazer de uma forma mais comunicativa, e eu acho que depois também, né, a gente consegue desenvolver alguns pontos, né? Eu, quando a Marlore me convidou e falou do tema do seminário, eu decidi deixar esse tema mais aberto, né? Porque a partir desse tema leituras, né, da dialética do senhor escravo, eu consigo apresentar alguns pontos. Eu não vou conseguir apresentar todo o desenvolvimento em relação à tese, né? A Marlore me sugeriu partir da discussão desde a tese, porque encerra essa discussão, né, da leitura da dialética do senhor e do escravo. Então, eu selecionei para hoje alguns pontos, assim, um fio de condução, tá? Para fazer uma exposição e chegar, a partir de determinado momento, a gente discutir um pouco a dialética do senhor e do escravo como um problema interpretativo. Então, eu espero que eu consiga, né, enfim, esse propósito, mas é isso, eu vou tentar fazer essa fala um pouco mais dialogada e depois os pontos mais específicos a gente pode desenvolver a partir das questões. Bom, como eu falei, essa minha fala de hoje ela parte de um desafio que, de certa forma, foi assumido na minha tese, né, que é tratar da dialética do senhor e do escravo, que é um tema tanto recorrente em termos de temas referentes, né, a filosofia hegeliana, e é um tema que, de certa forma, transcende, né, o próprio repertório de pesquisa do campo hegeliano, né, em outras áreas. E a dialética do senhor e do escravo, pensando especialmente a partir da fenomenologia do espírito de 1807. Então, tem um desafio, né, que eu acho que tanto a proposta do seminário da professora Marloren, como, de certa forma, a minha tese enfrenta, que é como tratar desse tema que é recorrente em certa medida, sem fazer com que o tema pareça exaustivo, repetitivo, né? E, ao mesmo tempo, mostrar que esse tema ainda encerra ou desdobra, né, interpretações possíveis que são ricas do ponto de vista de desdobramentos que não necessariamente a tradição expôs ou elegeu como desdobramentos interessantes. Então, primeiro também, entender que, de certa forma, essa ideia que pode fazer com que a recorrência desse tema, né, soe, em certo sentido, um pouco exaustivo, repousa também de uma ideia que seria anti-hegeliana, né, de que o tema da dialética do senhor e do escravo já teria sido exaurido, de certa forma, né, ou atingiu uma verdade última,
uma verdade que seria impenetrável ao próprio pensamento negativo, né? Essa mobilidade que pode desdobrar outras possibilidades. E, ao mesmo tempo, essa concepção, ela repousa também em uma concepção muito específica de metafísica do Hegel, né? Vislumbrado desde a fenomenologia, uma concepção que, de certa forma, lamentaria, né, uma perda aí de intersubjetividade, digamos assim. Vou antecipar aqui esse conceito que estaria ali no jovem Hegel, e a fenomenologia não consegue dar conta. E, por outro lado, também uma concepção de entender a metafísica, que se constitui na fenomenologia como uma metafísica acabada do Hegel, e de modo a pensar em termos de uma monológica, né, de um sujeito monológico, que interditaria a possibilidade de pensar em intersubjetividade na fenomenologia do espírito. Então, é isso, eu acho que é possível renovar o debate da dialética do ser e do escravo. O seminário que a professora Marloren está construindo vai nesse sentido, né? Por exemplo, sobretudo a partir do momento que a gente não parte desses pressupostos sobre a metafísica hegeliana ou de determinados pressupostos acerca da própria fenomenologia do espírito. Então, a minha abordagem, né, ela parte precisamente da problematização dessa figura dialética, né, do senhor e do escravo, buscando mostrar precisamente que é possível dizer mais coisas sobre, porque, e aí, via de regra, né, as concepções que se fazem da dialética do senhor e do escravo, elas convergem para um viés mais humanista, que tende a ler, né, a dialética do senhor e escravo como uma dialética emancipatória. Isso não exclusivamente desde de uma leitura do próprio Hegel, mas dos desdobramentos, né, em outros campos do conhecimento, ao tomar essa figura dialética como referência. Bom, diante disso, voltando mais especificamente ao texto da fenomenologia, e aqui já adentrando na exposição que eu proponho, a dialética do senhor e do escravo, na fenomenologia, de fato, né, isso é inquestionável, é uma figura do saber, né, um saber que a fenomenologia coloca do ponto de vista da experimentação da relação sujeito-objeto na consciência, e é um saber que se desenvolve objetivando superar aquelas cisões que são próprias da consciência também. Mas, enquanto essa figura do saber, essa figura do pensamento, ela não é exclusivamente uma figura de ordem gnosiológica, ela também é uma figura prática, embora essa concepção da dialética do senhor e do escravo ela esteja, de certa forma, sintonizada com a interpretação humanista, mas não é uma concepção pacificada de que essa figura da dialética do senhor e do escravo seria uma figura prática, né? No sentido de que é algo que se pode disputar, mas que é algo que se pode também ocultar, né, no texto hegeliano. Então, a minha interpretação, ela parte da ideia de, obviamente, a figura da dialética do senhor e do escravo é uma figura do saber, no texto da fenomenologia, mas ela não é exclusivamente de ordem gnosiológica, mas também uma figura prática. E o marcador dessa figura prática é precisamente o reconhecimento intersubjetivo. E, do meu ponto de vista, né, da minha exposição, que especifica essa elucidação é precisamente a experiência do sujeito, e a experiência do sujeito no seu momento da autoconsciência. Só uma dúvida, o áudio está tranquilo? Desculpa. Tudo certo, dá para ouvir direitinho. Tá bom, obrigada, Marlora, porque eu ouvi um ruído, como eu estou com fone, mas ok, vamos lá. Foi, digamos, a introdução aqui à questão, né, à exposição. Então, em síntese, o meu propósito, eu espero alcançar alguma medida, eu não vou admitir que eu vou realizá-lo, enfim, de modo completo, né, de modo acabado, mas o propósito, né, é trazer aqui um renovado debate acerca da dialética do senhor e do escravo, e esse renovado debate inscrito na própria Fenomenologia do Espírito, de 1807. Por que é importante esse grifo? Né? No sentido de que essa leitura não incorre, né, em um subjetivismo da obra, em tentar ler essa obra numa perspectiva mais subjetivista ou de um idealismo mais subjetivo,
E também fazer essa leitura, privilegiando a dialética do senhor e do escravo, também não significa um recorte da fenomenologia, né, que são esses, digamos, esses pressupostos que, via de regra, podem aparecer quando a gente fala da dialética do senhor e do escravo na fenomenologia do espírito. Isso não só como recorte, ou como um direcionamento mais subjetivo da obra, e não é essa a questão. Primeiro, se a gente pensa essa figura em termos do reconhecimento, né, e esse reconhecimento intersubjetivo tem um conceito que é central na discussão, que é o conceito de sujeito. E uma das formas a gente pensar esse conceito de sujeito por meio do reconhecimento na fenomenologia é entendê-lo na sua constituição enquanto experiência da consciência. Né? E nesses termos, dentro do debate do idealismo alemão, o Hegel ele se destaca por pensar o sujeito em uma perspectiva mais imanente, e precisamente na fenomenologia do espírito, imanente ali na experiência do próprio sujeito. Ele tem um outro termo que é importante, que é a ideia de negatividade, que ajuda a explicar essa experiência imanente do sujeito na fenomenologia, né? De modo que o desenvolvimento da própria experiência é o desenvolvimento do sujeito. Né? Existe a fenomenologia enquanto ciência, né? Da experiência da consciência, então a experiência aí que faz esse fio, precisamente o fio condutor da fenomenologia, ela possui uma estrutura negativa, né? Dessa autorreflexão do próprio saber, e essa estrutura negativa é também a estrutura negativa do sujeito, de modo que a gente pode dizer que a negatividade dentro da experiência da consciência é o lugar de reconhecimento, né, do próprio sujeito. Isso é muito interessante, porque, via de regra, se a gente quer posicionar o sujeito, identificar o sujeito, a gente tende a pensá-lo a partir de uma autorreferência mais afirmativa, né, mais positiva, né, essa ideia de afirmação de si, de sujeito. E Hegel, ele considera esse viés, né, mas ele considera esse viés como um viés que precisa ser passado pela experiência, né, do próprio conhecimento, ou seja, essa figura de saber de um sujeito autoidêntico, né, e mostra como esse viés se frustra na própria experiência de si mesmo. Então, isso é interessante porque o que o Hegel está explicitando na fenomenologia do espírito, isso é importante, né, para pensar a dialética do ser do escravo, é que esse sujeito ele se manifesta precisamente a partir de uma estrutura negativa. Né? Então, a autoposição do sujeito ele é uma autoposição muito mais fundada numa autonegação. E isso a gente pode falar primeiro, de fato, em termos de um sujeito puro, né? Da ideia mesmo de sujeito enquanto eu puro, esse sujeito cognoscente, que o Hegel vai revelar que ele é fundado em uma negatividade, né? Então, quando ali no decurso da fenomenologia, estou olhando aqui, eu estou olhando o cronômetro, prestando atenção aqui, tentar adiantar um pouquinho. Ali no decurso da fenomenologia, a partir do momento, né, que você sai da consciência para entrar no momento da autoconsciência, ou seja, você sai do domínio ali, da tentativa do sujeito de atestar o objeto, né, para entrar no domínio da autoconsciência, essa negatividade do sujeito, ela é precisamente tematizada, né? Ela está presente, mas ela não é tematizada, ela não vem como uma questão mesmo ali da experiência, né? Ela aparece tematizada por meio do desejo, né? Que estaria ali no bojo dessa constituição da autoconsciência. Isso é muito interessante, porque quando inicia a experiência, né, por meio da certeza sensível, o sujeito, obviamente, para nós, né, a gente consegue entender que já existe ali uma relação onde um eu consegue falar, né, sobre uma exterioridade sensível muito rica, né? Mas é muito interessante porque enquanto o eu não se coloca de fato, não é possível a linguagem. Né? Então, Hegel está mostrando como esse sujeito que é formado por uma negatividade, e ele vai revelando que enquanto você não consegue falar, né, obviamente, quando você não consegue produzir conhecimento, você não consegue falar sobre o eu. Né? O eu não consegue aparecer. Né? Na certeza sensível, o eu não está tematizado. Né? O eu só começa a se desenhar, e aí negativamente, por meio, né, de uma negação daquele não aparecimento, digamos, da certeza sensível a partir da percepção
mas ele chega ali a essa forma pura no entendimento. Mas ainda assim, esse entendimento não é precisamente uma autoconsciência no sentido de uma afirmação plena, muito embora essa afirmação plena que vai acontecer na autoconsciência por meio da tentativa de unificar essa unidade que é a autoconsciência, acontece no desejo, né? Isso vai acontecer posteriormente no desejo, no entendimento ainda é um sujeito puro, mas é um sujeito que não sabe de fato na superação ali de uma diferença precisamente entre sujeito e objeto, né? Na realização de um conceito de uma maneira mais livre. Então, nesses termos, quando a gente pensa esse percurso da constituição do sujeito na fenomenologia, a gente entende que para o Hegel o sujeito ele não está dado de antemão, né? Ele não é previamente concebido a experiência, né? Ele não é uma representação lógica, mas ele parte, de fato, além de uma certa nebulosidade, né, da imediatez da certeza sensível, né, para depois uma posterior autoposição conceitual no entendimento, como fundamento do próprio conhecimento. Mas esse momento que seria de uma autorreferencialidade no entendimento, esse sujeito inverte a si mesmo e mostra-se fundado na negatividade, que vai desdobrar aí uma consciência de infinitude, que é uma consciência que busca, né, pensar uma unidade contraditória de autodiferenciação, né? Ou seja, a identidade da autoconsciência, ela encerra uma diferença, mas ela encerra uma diferença de modo que ela se constitui como limite para ela mesma, sem ser necessariamente limitada por uma diferença externa, né? Então, para o Hegel, né, ali na fenomenologia, pensar a autoconsciência é pensar uma passagem de constituição do sujeito que inverte a própria concepção de um eu puro, né? É uma autoconsciência que aí encerra um processo de autodiferenciação, que seria a possibilidade de pensar a infinitude. Bom, a partir do momento, né, que o sujeito, né, ele aparece quanto consciência de infinitude no texto da fenomenologia, essa autodiferenciação, né, que ela decorre de uma atividade do entendimento, da tentativa de negar o outro, né, o externo, e essa negação você constrói uma identidade que retorna, né, a partir da negação você constrói uma identidade reflexiva, então você encerra a negação do ser outro, né, mas a autoconsciência ela se vê na tentativa de se reconciliar na medida em que ela sabe de si, porque ela voltou dessa atividade reflexiva, mas ela se sabe também quanto aquela consciência que sabe do outro como um outro que é negado, né? E aí o Hegel, vou citar só um trecho aqui da fenomenologia, parágrafo 167, ele diz que é a oposição, né, entre o fenômeno e a verdade, tem por essência somente a verdade, e é a unidade da consciência de si consigo mesma. E essa unidade deve vir a ser essencial para a consciência, de modo que ela deve buscar, né, essa unidade de si por meio do desejo. Então, essa duplicidade da autoconsciência, ela requer, né, uma unidade, e essa unidade, ela só pode ser realizada por meio do desejo. É por isso que, para o Hegel, a consciência ser definida enquanto desejo em geral significa que ela busca precisamente a sua unidade quanto autoconsciência por meio do desejo. Isso é muito interessante porque o desejo, como vai dizer a Judith Butler, essa tentativa de afirmar sua identidade enquanto desejo, né, o desejo que mobiliza a busca dessa identidade, faz com que se pense em um sujeito que é extático, né, que é sempre para fora de si. Bom, então, né, nessa tentativa de construir a sua identidade quanto autoconsciência, né, a autoconsciência ela vai buscar estabelecer uma relação de afirmação, né,
negando qualquer exterioridade, e essa atividade desejante, que é fundada na falta, né, ela precisa de uma afirmação por uma negação de um outro. De modo que o primeiro movimento dessa autoconsciência desejante é um movimento que se dirige para a tentativa de eliminar qualquer subsistência, que ela identifica ali um ser determinado, mas a partir do momento que o seu desejo se dirige para esse ser determinado, né, e é um desejo que se comporta como um desejo aniquilador, é um desejo que de fato não satisfaz a consciência, né, de modo que é um desejo que sempre repõe um outro, que é e a autoconsciência ela fica presa numa espécie de mal infinito. Mas, por outro lado, a autoconsciência também entende que a sua constituição, né, a sua unidade, ela não significa a eliminação completa da alteridade, né? A alteridade ela permanece como essencial. Mas, como tudo é muito, não exatamente paradoxal, um pouco lidar com as contradições aqui, né? Ao mesmo tempo que a alteridade é essencial, a autoconsciência precisa ser absoluta para si mesma, né? E o Hegel, o modo como Hegel encaminha a resolução disso que parece uma aporia, mas não é precisamente uma aporia, na verdade é o desdobramento desse próprio movimento da autoconsciência na tentativa de se afirmar, né? O Hegel diz que isso só é possível quando o objeto para o qual a autoconsciência se dirige encerra em si mesmo uma negação. A mesma autonegação que constitui essa autoconsciência, né? Então, o Hegel diz que, em razão da independência do objeto, a autoconsciência ela só pode alcançar satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo nela, e deve levar a cabo em si tal negação de si mesmo, pois é em si o negativo, e deve ser para o outro que ele é. De modo que se a autoconsciência deseja, e o desejo é o que define o movimento da autoconsciência em direção ao outro, a satisfação da autoconsciência, consequentemente, está em outra autoconsciência. Essa passagem é uma passagem um tanto nebulosa do texto do Hegel, né? Parece que o outro simplesmente surge, né? Mas a grande questão, o Hegel de fato ele não é tão claro, né? Mas a grande questão é que essa atividade negativa da autoconsciência, que requer a sua unidade por meio de um movimento, né, que é desejante, ela só pode se completar na relação com também um outro movimento negativo, né, que também parte de um desejo. Por isso, essa relação com uma outra autoconsciência desejante. Então, Hegel diz que a autoconsciência, portanto, ela só alcança sua satisfação em uma outra autoconsciência de si. E nesse sentido, Hegel ele parte para a discussão da dialética do senhor e do escravo, ali na seção já da autoconsciência, a seção intitulada A Independência e Dependência da Consciência de Si, Dominação e Escravidão. E ele abre essa seção, né, com a seguinte afirmação: a consciência de si é em si e para si, quando e porque é em si e para si, para uma outra. Quer dizer, só é como algo reconhecido. Então, a partir do momento que o Hegel ele começa a desenvolver precisamente essa tentativa de unidade da autoconsciência, né, por meio do desejo, ele insere que isso precisa acontecer em termos de um reconhecimento, né? E nesse sentido a gente tem primeiro a ideia de que a autoconsciência ela necessariamente se define na relação com outra autoconsciência, e essa relação ela necessariamente é constituída enquanto uma relação de reconhecimento mútuo. Então, a identidade do eu, né, o sujeito, para o Hegel, é pensado necessariamente em uma relação com o outro, né? Não é possível pensar sujeito em Hegel do ponto de vista solipsista ou dado de antemão. Enfim, então, o conceito de unidade, né, da autoconsciência, ela tem essa duplicação da própria autoconsciência, né, essa relação entre autoconsciências,
E assim, né, seria nesses termos que a consciência de infinitude, que é precisamente a autoconsciência, ela se realiza para o Hegel. Então, uma autoconsciência, para uma autoconsciência, existe uma outra autoconsciência, né? De modo que toda autoconsciência, enquanto autoconsciência, necessariamente se relaciona com outra autoconsciência. Né? E essa autoconsciência é igual, absolutamente igual a outra autoconsciência. Mas essa relação, ela não é de imediato uma relação de um entendimento recíproco, porque a, auto, a autoconsciência, do ponto de vista do eu, entende que a outra autoconsciência, na verdade, é uma alienação de si mesma, né? E busca fazer dessa outra autoconsciência fora de si. Por isso que essa relação mútua, né, entre as duas autoconsciências, ela deve ser entendida como a mesma autoconsciência que vem para fora de si. Aí eu quero fazer um grifo, porque pode surgir a questão, mas o Hegel está falando de uma única autoconsciência que se desdobra ou de duas autoconsciências muito distintas. Eu acho que esse ponto ele é importante, ele é interessante. Do meu ponto de vista, não se trata, essa questão é uma questão interessante, mas não se trata exatamente de pensar nesses termos de uma exterioridade dada, né, como a gente conseguiria pensar nos momentos iniciais da fenomenologia do espírito, numa perspectiva mais realista. Porque a grande questão que o Hegel está colocando é que existe uma reciprocidade inerente à própria constituição entre eu e outro. É aquela ideia de que o eu é o eu porque está na relação com o outro e o outro é o eu porque está na relação com o outro eu. Né? Então, a gente consegue afirmar as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Existem duas autoconsciências ao mesmo tempo que existe uma autoconsciência. Então, nesse caso, pensando essa estrutura, primeiro, né, esse entendimento, claro, para nós não existe esse entendimento, ele não está constituído ali na lógica, né, do para si do texto da fenomenologia. Então, uma autoconsciência tenta fazer da outra uma autoconsciência que foi para fora, né, ou que veio para fora de si. Então, essa identidade ela está inicialmente perdida nesses extremos, e perdida nesses extremos, perdidas na determinidade ali da vida. Ao mesmo tempo, essa autoconsciência ela está fora de si, e ao ver no lugar do outro a si mesma, né, ela não admite o outro em sua alteridade, né, mas busca sempre aprender esse outro, sempre como o mesmo de si. Ao mesmo tempo que coloca ele para fora, não admite ele na sua alteridade radical. Bom, e o Hegel diz que é necessário suprimir, né, essa relação, e suprimir essa relação significa um retorno a si na tentativa de constituir essa unidade da autoconsciência. Mas não é um retorno a si como um retorno a um estágio anterior da autoconsciência, né? É um retorno a si qualificado, no sentido de que existe uma reconquista da autoconsciência, reconquista de si mesma, deixando seu aspecto alienado, mas também permite, né, que a alteridade ela se manifeste de uma maneira radical. E esse movimento de supressão, né, dessa relação de exterioridade da autoconsciência, o Hegel ele vai entender que é um movimento mútuo, né, de modo que implica aí uma relação de reciprocidade, que seria um movimento de reconhecimento do ponto de vista do movimento dessas autoconsciências. De modo que cada autoconsciência nesse extremo da relação ela é um meio termo para outra autoconsciência, implicando aí, por meio dessa mediação mútua, né, que cada autoconsciência ela mantém a si mesma, mantém a sua individualidade, mas também é essencial para a existência de outra autoconsciência. Então, cada autoconsciência encontra a mediação de si mesma
na outra autoconsciência, constituindo aí uma interdependência que é pensada em termos de reconhecimento. Nesse sentido, o Hegel ele vai definir aqui, nesses termos, quando as autoconsciências elas mutuamente, né, se constituem, elas se reconhecem como reconhecendo-se reciprocamente. Então, a forma basilar do reconhecimento seria a reciprocidade para o Hegel. A grande questão é que este momento é um momento no qual o conceito de reconhecimento ele é apresentado no texto da fenomenologia, ele tem essa estrutura de reciprocidade, mas, né, como o texto da fenomenologia é um texto que requer sempre a experimentação, né, de algo que aparece como uma certeza, de um conceito que aparece na perspectiva mais abstrata, esse conceito de reconhecimento ele precisa agora passar pela experiência dele mesmo. E essa experiência, né, que vai gerar a dialética do ser e do escravo, é uma experiência profundamente marcada por uma desigualdade. Né? Então, primeiro a gente já nota que começa a aparecer, né, situações que começam a confrontar uma concepção, né, de reciprocidade que estaria posta pelo conceito de reconhecimento. Então, primeiro, que esse reconhecimento ele acaba por se desenvolver por meio de uma luta de vida ou morte entre as autoconsciências. Existe a autoconsciência que arrisca a própria vida, e essa autoconsciência ela assume a figura do Senhor. Uma outra autoconsciência que está apegada à vida, né, e, portanto, é derrotada, ela assume a figura da autoconsciência escrava. E essa relação, longe de ser uma relação de reciprocidade, é uma relação de desigualdade que constitui ali uma configuração de dominação. Então, é uma relação, né, assimétrica que acaba por contradizer o próprio conceito de reconhecimento. E essa relação simétrica, essa relação de dominação é precisamente a dialética do senhor e do escravo. E essa dialética ela segue, né, se desenvolvendo por meio de uma inversão, né, que é marca da estrutura negativa da experiência, de modo que, na dependência do senhor em relação ao trabalho do escravo, né, o escravo ele consegue subverter a relação de dominação do ponto de vista, né, de um conceito, da produção de um conceito, de um pensar livre, né, e se colocar como uma consciência independente. Bom, neste ponto, a gente tem uma leitura mais tradicional, digamos, da dialética do senhor e do escravo, que entende esse momento de subversão, né, da consciência escrava por meio do trabalho da coisa independente como um momento de emancipação, né, como um momento de finalmente confirmar a realização do reconhecimento. Né. Mas a gente percebe o texto hegeliano, né, o texto hegeliano ele afirma essa autoconsciência segue sendo uma autoconsciência escrava, né? E é uma autoconsciência ainda marcada profundamente por uma cisão, uma não resolução da sua relação com o mundo da vida propriamente. Porque essa consciência de ser independente por meio do trabalho, ela encerra, né, um outro tipo de relação, por exemplo, com o medo, né, com a dimensão do medo, e também elas se desenvolvem figuras da autoconsciência que são figuras de uma autoconsciência escrava, né, como o estoicismo, por exemplo, o ceticismo e, por fim, a consciência infeliz. Então, não é possível afirmar, a partir da dialética do ser do escravo, que acontece neste momento no texto da autoconsciência do Hegel, que existe um desfecho, né, que o problema do reconhecimento é finalmente resolvido com a subversão da consciência escrava. Então, esse é um ponto que, para mim, é interessante, é importante, e é o ponto aí que fala da busca, né, por pensar a dialética do senhor e do escravo em marcos mais renovados, porque, embora a gente faça essa leitura de fato, que busca identificar ali uma característica emancipatória na consciência escrava, de fato o que o texto nos revela é que não é possível falar de emancipação e do ponto de vista do reconhecimento do sujeito, não é possível falar de afirmação de um sujeito que é reconhecido em sua integridade como eu, né?
como eu, idêntico a si mesmo e íntegro. E este ponto, né, revela uma dissonância entre o próprio conceito de reconhecimento e a experiência de reconhecimento, né? E revela a dissonância também que volta, quando a gente volta ali para o texto do Hegel, ele afirma que o reconhecimento é um problema polissêmico, né? Ele diz isso, é um problema, e de fato é. E, fundamentalmente, me parece que é isso que o texto da fenomenologia quer mostrar, né? E, nesse sentido, para mim é interessante pensar esse momento da dialética do senhor e do escravo como um modelo conceitual que busca ali pensar, né, a constituição do sujeito, e aí a gente pode pensar em termos de teoria social, tanto do ponto de vista de individualização, de uma socialização, de um sujeito que é marcado, que se constitui pela marca da desigualdade, né, não precisamente da reciprocidade. E aí a gente está falando de um sujeito que é intersubjetivo, né, porque o Hegel está revelando que essa autoconsciência necessariamente, enquanto tal, ela se constitui sempre numa relação com uma outra autoconsciência. E essa relação não é uma relação dada, né? Não é uma relação pacífica. A Butler até diz que, de certa forma, é um insulto, né? A autoconsciência buscar a identidade de si mesma e ver que precisa lidar com a diferença que revela, né? Essa diferença mostra que é a diferença dela mesma para fora de si mesma, né? Então isso é muito interessante. E é isso, o reconhecimento, ele aponta muito mais para uma constituição que é problemática do sujeito, tá? Do que para uma constituição linear ou uma constituição do sujeito que levaria para pensar aí a formação do sujeito de ponto de vista, por um viés humanista, né? Pensando aí nesse sujeito consegue referir-se a si mesmo, que se autopõe, né, que se automanifesta de uma maneira íntegra. E nesses termos, eu busquei pensar esse reconhecimento a partir de duas grandes chaves de leitura, né? Um reconhecimento positivo, por outro lado, um reconhecimento negativo, né? Eu queria só destacar um pouco aqui o reconhecimento, a leitura de um reconhecimento negativo a partir do Hegel, só para fazer um pouco mais desse tensionamento com essa leitura, né, mais emancipatória da dialética do senhor e do escravo, que a Judith Butler, né, ela consegue, aí, na minha leitura, ela consegue fornecer, né, essa interpretação de uma maneira muito muito afim ao próprio texto do Hegel, né, muito fiel ao texto do Hegel, né, porque essa pensar, e aí o que é que eu construo, né, pensar a verdade ali da passagem, né, da dialética do senhor e do escravo, enquanto esse modelo conceitual que busca explicar a constituição de um sujeito, considerando, né, que esse momento da dialética do senhor e do escravo aparece no interior da experiência dialética, né, marcada aí por uma estrutura negativa, e, para além disso, que não é uma passagem que está resolvida, né? A dialética do senhor e do escravo não se resolve ali. E pensar, portanto, ali como um modelo conceitual, mas um modelo conceitual marcado por essa desigualdade, né? A constituição de um sujeito marcado por essa desigualdade. E é uma desigualdade que ela vai se tornando patente no próprio desenvolvimento da autoconsciência por meio das suas outras formas, né? E aí a Judith Butler, enquanto... E aqui eu interpreto, né? Eu estou na Judith Butler como uma intérprete mesmo do Hegel, não como alguém que está... como uma comentadora, vamos colocar nesses termos. Não como alguém que simplesmente está se apropriando do Hegel, né, mas parece que ela faz uma leitura muito esclarecedora, né, do próprio Hegel. E aí, só um grifo que eu já vi aqui, do tempo, ela vai fazer uma discussão em termos de sujeição, né, da dialética do senhor e do escravo, não em termos de emancipação, mas em termos de sujeição, ou seja, constitui um sujeito em termos de sujeição. E aí ela traz o escravo, ela busca explicar o escravo por meio do corpo, né? E como a relação ali de desigualdade entre o senhor e o escravo é uma relação de desigualdade na qual o senhor, ele projeta o corpo apenas em um escravo, né? E essa projeção do corpo no escravo, né, faz com que o escravo ele
construa um apego à própria vida, né? A leitura que a Butler está fazendo do Hegel, né? Elucidando ali a relação do escravo com o serviço, né? Que se torna consciência independente. E, nesse caso, o escravo, o trabalho do escravo revela muito mais o medo da morte por parte do escravo como senhor absoluto, né? Que está ali no texto da fenomenologia. Então, essa morte, ela que abre, inclusive, a dialética do senhor e do escravo, ela é retomada neste momento do trabalho formativo, e o escravo seria a consciência máxima dessa finitude, de modo que a dominação, né, que estaria superada, né, por meio do trabalho, ela é reiterada agora no próprio modo como o escravo ele se percebe ou percebe a sua existência, que é como uma existência transitória, né, uma existência marcada pela finitude, porque ele é o corpo ali daquela relação com o Senhor. E essa consciência escrava ela vai se perdurar porque o escravo ele passa a buscar formas, né, obstinadas de apego à vida, né, de modo que essas formas obstinadas elas ganham um conteúdo ali ético-cultural, que é aquele conteúdo que atravessa as formas de consciência, desde o estoicismo até a consciência infeliz. Enfim, como eu falei, eu acho que eu vou ficando por aqui. Como eu falei, é um desafio muito grande, né? Tentar fazer um apanhado, né? Tentar traçar aqui um fio condutor, porque são muitas possibilidades e, na verdade, o texto é muita coisa, é muita informação, então eu não sei se eu consegui, mas o que eu tentei, deixa eu só fazer uma síntese, foi mostrar, né, como a dialética do senhor e do escravo, ela, ela é um momento ali da fenomenologia do espírito que seja de fato um renovado debate, ou seja, não existe uma verdade última, né, sobre essa dialética do senhor e do escravo. Via de regra, a gente tende a fazer uma leitura que configuraria, né, em certa medida, como essa verdade última, de que essa dialética é uma dialética emancipatória, né, mas não é assim que o texto traz, que o texto revela, e a forma, né, para elucidar a dialética do senhor e do escravo como um momento de profícuo debate, né, seguir o próprio texto da fenomenologia, e aí eu considerei precisamente a experiência, né, do sujeito quanto a experiência negativa, né, parte dessa estrutura negativa. Então, espero que eu tenha conseguido, pelo menos, apontar esse, esse caminho, né, e eu acho que com as questões, com os comentários, a gente consegue desenvolver. Eu peço desculpas, porque assim, eu fiquei lendo o texto, então não estava conseguindo interagir com vocês aqui, viu? Então eu não sei como de repente ficou a minha interação, a minha fala, enfim. Eu fiquei seguindo o texto, eu não conseguia ver a tela. Viu? Mas é isso, gente. Eu agradeço a atenção por falar, assim, 40 minutos sobre Hegel, mas é isso. Muito obrigada. Obrigada. Aí foi ótimo, Carla. Não se preocupe quanto a isso. Agora a gente abre, né, para as perguntas e comentários, então certamente vai ter bastante para desenvolver, né, a partir do que tu falaste. Não sei se alguém já tem Eu, alguma pergunta. Ah, o Eduardo, né? O Eduardo já está a postos. Quem quiser, pode levantar a mão ou pode colocar ali no chat também, a gente vai ler, tá? E eu vou passar a lista de presença também, tá? Eduardo. Obrigado. Eu não achei a mãozinha aquela aqui no, no Zoom. Parece que tem uma mãozinha, mas eu não achei aqui. Primeiro, parabéns, professora Carla. Excelente exposição, gostei muito. E vou lhe pedir ajuda. Eu sou um dos que provavelmente que menos entende aqui sobre Hegel, então vou lhe pedir ajuda porque a ideia, até já conversei com a professora Marlore, eu escrevi um pequeno artigo para nossa disciplina ali. E um dos temas que me preocupa, uma vez que eu estou trabalhando em filosofia política, é justamente, né, esse ponto da atual polarização política.
que nós vivemos hoje. Então, sei que, talvez, provavelmente, ou talvez não seja a sua área, mas eu pensei num questionamento para lhe fazer e vou lhe pedir ajuda para me auxiliar no meu artigo, né? Que é no seguinte sentido. Eu até escrevi aqui assim, a gente pode dizer que essa polarização política que hoje nós temos no país, né, e na verdade no mundo todo, né, se nós podemos dizer que não é uma nova forma de relação senhor-escravo, né, porque ambos os lados de qualquer tipo destas polarizações políticas, né, necessitam de certa forma do outro para o seu reconhecimento, né? Então parece assim que esses grupos muito polarizados hoje na política dependem um do outro. Então eu queria lhe ouvir um pouquinho para me ajudar a escrever, na verdade, como a senhora vê isso e se nós podemos dizer que há aí, na verdade, uma nova espécie ou a mesma espécie desta relação, na verdade. Marlore, será por bloco ou eu vou... Eu acho que vamos perguntando, se aparecerem muitas perguntas, daí a gente organiza por bloco. Ok, tá bom, Mas obrigada. fica à vontade. Ok, tá bom. Eduardo, obrigada pela questão. Achei muito interessante. E assim, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com você uma resposta precisa, né? Mas eu vejo assim, potências, né, na sua questão. Primeiro, como você busca pensar mais a partir da dialética do senhor e do escravo, né, a gente poderia pensar na filosofia do direito, né, de repente entendendo como posições, né, que se mostram como posições opostas, elas tendem a ser superadas, né, no pensamento do Hegel e o seu pensamento da filosofia do direito vai muito nesse sentido, né, de tentar superar as parcialidades das posições, né, mas incorporando o que cada posição oferece. No entanto, quando você traz a dimensão da polarização e a gente considera que existe também uma produção nessa polarização de algo que não necessariamente precisa ser conservado, tá? Eu diria que na dialética do senhor do escravo a gente consegue pensar a partir de um modelo conceitual, né, de uma estrutura conceitual, e a gente poderia, de certa forma, encaixar com a leitura no sentido de que existiria uma posição política dominante, né, que para se tornar uma posição política dominante, ela estabelece uma relação ali com a necessidade de constituir um outro, né, um outro que pode ser ali um bode expiatório, enfim, e nessa medida a constituição do outro ela se afirmaria como um modelo dominante, né, de pensamento político e de pensamento político que também encerra concepções ali de humanidade, concepções de sociedade, tudo mais. Então acho que sim, dá para pensar nesses termos, né, dialética do senhor e do escravo, como esse modelo conceitual no qual aquilo que aparece do ponto de vista de uma estrutura de dominação como dominante, ele se coloca como dominante porque ele está numa relação ali com o outro que ele precisa sustentar como o outro numa perspectiva ali menor, né? Uma perspectiva menor. Então, acho que dá para fazer leituras nesse sentido. Eu não sei se a gente conseguiria pensar como grandes movimentos políticos, né? Mas pensar, assim, no sentido de um movimento político aqui, um outro movimento político, né? Que conseguem ter ali a mesma uma relação de igualdade assim, de poder, digamos assim. Acho que talvez não, mas a gente conseguiria pensar em termos de projetos políticos que se sustentam a partir da negação de um outro. Né? Eu entendo que nessas polarizações elas se encaminham muito nesse sentido, de que constituindo o outro como inimigo, por exemplo, né? Mas esse outro como inimigo, ele necessariamente, ele é uma necessidade, melhor dizendo, dessa posição mais dominante, né? É um inimigo, mas não se quer de fato eliminar esse inimigo, precisa se manter. E isso me parece a estrutura mesmo que o Hegel está prestando na dominação. Obrigado. Mas alguém tem alguma pergunta ou comentário?
Reclamações? Senão eu vou fazer um comentário aqui. Deixa eu ver se não tem nada no chat, né? Só para engrossar o caldo, né? Eu achei bem interessante, assim como tu traz a Butler, né? Isso também foi um ponto de a gente já ter comentado antes, assim, de como a Butler é uma leitora fiel ao texto do Hegel, mais que muitos, às vezes, né? Respeita mais o texto de Hegel que muitos comentadores, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, dessa leitura dela em termos dela se colocar contra essa lógica de emancipação, né, de não pensar por aí, que se eu não me engano é o por onde vai o Kojève, né, e também o Marcuse, a gente falou um pouco deles na nossa aula, né, mas pensar justamente em termos de sujeição e a partir, ou dando ênfase, né, nessa questão do corpo. Eu acho que isso é bem interessante aqui, né? Uma vez que o Hegel diz que a consciência é consciência no mundo, né? Então, o que que isso também significa, né? Eu acho que é um ponto realmente de originalidade assim da interpretação da Butler, né? Porque ela, mesmo considerando que existem outras interpretações que conseguem dizer, olha, não está resolvido o problema do reconhecimento, a Butler, né, como você mesmo afirmou, ela consegue levar o texto às últimas consequências, né? E ela identifica, assim, algo que de fato é, comprova, digamos assim, que a dinâmica que é estabelecida a partir da dialética do senhor e do escravo é uma dinâmica de dominação que persiste, né, que não se resolve. Que as figuras subsequentes, elas comprovam isso, né, porque elas se conservam numa relação de dominação onde a liberdade aparece apenas do ponto de vista mais abstrato. E a Butler, ela faz esse desenvolvimento, né, em termos de sujeição, de pensar o sujeito em termos de sujeição, sobretudo na vida psíquica do poder, né? Embora ela já tenha discutido Hegel vastamente em sujeitos de desejo, mas na vida psíquica do poder ela consegue, de fato, desenvolver essa ideia de pensar o sujeito em termos de sujeição, porque a dominação ela deixa de ser pensada enquanto aquele senhor que é externo, né, mas que aparece ali na relação de dependência, e a dominação ela é introjetada no próprio sujeito, né? Por isso esse movimento de sujeição. E aí o corpo, a Butler, ela coloca o corpo, claro que o corpo ele já é um elemento ali que aparece no texto da fenomenologia, apesar de não aparecer de um modo explícito, né, mas quando o Hegel está falando de vida, enfim, a autoconsciência ela não pode jamais negar a vida, né, essa condição de vida, porque a autoconsciência ela é um eu, né, ela é um eu enquanto gênero humano, enfim, então ela é corpo também. E até, enfim, nas figuras, na figura da consciência infeliz, o corpo também é importante, né, nos ritos de asceticismo, né, de negação do corpo, para tentar essa conciliação, mas a Butler, ela desenvolve o corpo para pensar o sujeito em termos também de que ela vai chamar da relação da materialização, né, do corpo com a relação de uma performatividade. E isso é muito hegeliano, né? É muito interessante porque ela está pensando questões de gênero, né? O corpo ali como norma, mas para ela pensar o corpo como norma, ela faz um movimento que é muito hegeliano. Então, como você diz, essa consciência está no mundo, né? E, esse sujeito ele é constituído por relações, né? Que ele próprio performa e pensando, né? No vocabulário da Butler, ele próprio reitera, né? E a fenomenologia mostra isso com a consciência escrava, com os desdobramentos da consciência escrava. O senhor ele não aparece mais, né? Porque é isso, o escravo ele conseguiu, né, por meio do trabalho da coisa independente, ele conseguiu alcançar a consciência, ele ter consciência do ser independente. Mas ele persiste na condição de escravo, o senhor não aparece mais, né? Mas ele persiste na condição de escravo porque o senhor está interiorizado, né? Ele está performando essa relação de dominação, né? E aí ele está performando porque você tem toda a normatividade, né? No momento ali do estoicismo, do ceticismo e, sobretudo, da consciência infeliz, que é o conteúdo, né?
que ele reitera essa dominação. Então, assim, poxa, poxa, Butler, né? Faz muito sentido, é muito interessante. E mostra como o texto do Hegel tem essa capacidade de ser sempre muito renovado, né? Isso é muito interessante. Como assim, né? Isso é muito interessante. Então, não é à toa que aí você tem aí o desdobramento Kojève, de Marcuse, tem o Hegel, né? Mas a gente vem aqui para o século XXI, a Butler discutindo questões de gênero, né? Questões de corpo e sexo enquanto norma, tem Hegel. Foi um pouco de puxar o saco do Hegel, mas é isso. Então, assim, ela faz. Agora, o que eu senti no movimento da Butler, que ela faz esse movimento de entender o sujeito em termos de sujeição, mas em determinado momento ela entende que é preciso cobrar uma normatividade, no sentido que é preciso responder, né, a uma sujeição. Não é que acabou aí, enfim. E o próprio Hegel também ele faz isso na fenomenologia, né? Depois ele retoma o reconhecimento. Ele, não diria que ele resolve, mas ele reconhece, na verdade, que o sujeito é esse sujeito mais fragilizado. Né? Eu acho que seria um pouco nesse sentido. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Vocês têm algo no chat? Não. Eu poderia falar rapidamente? Claro, Boa claro. tarde. Então, em primeiro lugar, já coloquei no chat, muito obrigada, né, professora, pela sua explicação, elucidação. Eu, muito mais que deixa eu achar o nome dele ali, o Eduardo, sou totalmente errada no Hegel, né? Eu finalizei filosofia agora, recentemente, eu sou psicoterapeuta, e quando eu consegui visualizar um pouquinho dele num atendimento, eu atendo pacientes oncológicos. E realmente hoje, nessa sua explicação, eu disse, nossa, realmente como ele é presente, atual em todas as áreas, né? Porque quando você atende um paciente com câncer, dentro dessa psicoterapia, né, ele diz assim, nossa, eu tô me conhecendo. Eu estou querendo entender o que que é esse câncer. Então ele cria ali um ser à parte, né? O que que esse câncer ele quer comigo, né? Ou então quantas coisas vieram à tona, o quanto eu conheci de mim através dessa doença. E realmente, né, fazendo essa comparação, essa analogia, né, a gente percebe muito que o paciente ele está ali como o senhor. A partir do momento que ele tem uma doença que ele não consegue controlar por si mesmo, né? Ele se vê na posição de escravo, né? Eu estou preso a essa doença, eu estou preso a esse câncer e eu não sei, eu não me reconheço mais, né? Então só esse exemplo, né? Uma coisa bem simples de como se aprofundar mais, para mim, assim, a filosofia, e estou aqui totalmente um jardim de infância entre vocês, né? Porque estou iniciando meus passos dentro desse estudo maravilhoso e todos esses pensadores, escritores, mas como realmente eles trazem e nos mostram um olhar e um entendimento, né? Até de saber como lidar nessas situações, né? De até auxiliar, claro, com certeza que é o nosso papel, que é o meu papel, né? E achei assim maravilhoso isso hoje. Agora, quando você falou dessa questão do corpo, né, da sexualidade, é algo que a gente escuta muito, porque a pessoa também, dependendo do estágio que esteja, ela deixa de se reconhecer como dentro da sua sexualidade. Ela perde muito isso, né? Eu não sou mais homem que eu era, eu não me vejo mais na mulher, né? Quando ela tem uma extração de mama, alguma coisa. E realmente a batalha que existe, né, dentre o que eu entendia de mim, o que que essa doença é, ou coloca ela como um ser mesmo, é algo assim incrível de você perceber que
ela não aceita no princípio, é bem essa luta, ela não aceita que ela está tendo uma doença, então ela cria um ser dizendo que não pertence a ela, que não devia estar ali, e depois ela começa a fazer amizade com aquilo e a se reinventar ou, usando a palavra, né, a trazer uma nova consciência de tudo isso, e realmente eu vou querer, né, imagine, muito entendeu? Me aprofundar um pouquinho mais no Hegel mesmo, que eu vi que é fantástico, assim, essa, essa, esse- essa interpretação que ele traz, né? Para as nossas situações cotidianas, né? Para a nossa vida aqui do dia a dia. É somente isso. Bem, bem simples. Muito obrigada aí pela oportunidade. Não por nada. Na verdade, eu não achei bem simples, né? Você falou que começou dizendo que estava no jardim de infância e tal, mas à medida que você foi falando, né, a gente percebe como ela conseguiu, né? Como você foi reconstruindo uma lógica, né? Uma lógica ali dessa relação entre eu e o outro que o Hegel apresenta. Então, não diria que você está em jardim de infância nem nada disso, né? Você foi recompondo ali a lógica, né? E eu acho que é nesse sentido, eu acho que essa dialética do senhor do escravo, ela é produtiva nesses termos. Eu acho que a polissemia que o Hegel traz, né, é precisamente nesse sentido, nessa constituição intersubjetiva, né, que é pensada, que pode ser deslocada de um único desfecho, né, de uma única leitura, em relação a uma única leitura. E o Hegel ele fala da fenomenologia também como um romance de formação, né? A gente poderia falar nesse sentido. Assim. Então, o eu ele vai conhecendo a si mesmo sempre a partir desses movimentos de descentramento, né, dele mesmo. Então, quando você traz aqui um exemplo, né, terapêutico, né, dessa condição de autoconhecimento, como o sujeito ele não está pronto, né? Ele já não é ali, ele não é uma evidência para si mesmo e esse autoconhecimento ele sempre precisa dessa relação de um outro, né? E é um outro de si que necessariamente vai deslocando ele, né? Vai trazendo outras verdades, enfim. Então acho que isso que você trouxe, né? Claro que com outras questões, né? Outros aprofundamentos, a gente vê essa reverberação desde o do texto do Hegel. Eu imagino que autores como Lacan, não saberia dizer, mas assim, né, da psicanálise poderia também dar um aporte, né, para essas suas questões, né? Assim, do ponto de vista mais da clínica, né, desse falar com o outro. Assim. Mas gostei. Mais alguém, pessoal? Eu lembro que já está ali no chat a lista de presença, né, para vocês assinarem. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, também está aberto o espaço, né? Eu achei interessante, né, nessas falas de vocês também, porque nas aulas a gente também sempre faz essa relação com a psicanálise, né, com a psicologia em geral, mas também com a psicanálise, porque tem muito, né, beberam muito dessa fonte, assim, para pensar essa relação de identidade consigo mesmo, né, e com o outro, enfim, né. E é interessante isso que a Carla falou também de que o senhor não aparece mais, né? Mas ele está introjetado no escravo, né? Me lembrou muito dessas falas, assim, né? De quando se torna um adulto, mas fica repetindo aquelas coisas da infância, né? Mesmo que o pai ou a mãe não mande mais fazer as coisas, né? Eles estão introjetados, né? Estão interiorizados. Aquela consciência materna ou interna fica dentro, né? Do eu e a gente fica repetindo, né? Aquilo que a mãe e o pai diria, enfim, né? O Ricardo ali levantou a mão. Ô, professora, é uma pergunta bem, acho bem uma curiosidade, que eu fiquei, não sei se compreendi certo a apresentação da doutora Carla Oliveira, que eu gostei bastante também, e quanto mais eu fui com dúvidas das coisas, eu percebo que melhor foi a apresentação, porque demonstra quanto eu tenho que estudar e me preparar para estudar esse autor. Então, eu fico muito feliz por esse momento também.
Eu queria tirar uma dúvida, professora Carla. A sua perspectiva da leitura da dialética do ser do escravo, a senhora não vê como uma possibilidade emancipatória, é isso? Entendi corretamente? Isso, eu acho que, neste momento, na autoconsciência, aqui é a dialética, propriamente a dialética do ser e do escravo, não, não dá para depreender uma leitura emancipatória. Eu acho que não é possível. Isso realmente não vou dizer um tanto polêmico, mas é um tanto controverso, porque, como a professora Marlore colocou, né, existem leituras que partem dessa perspectiva emancipatória, né? Vão entender de fato como uma perspectiva emancipatória, porque o escravo subverteu a relação de dominação, né? Mas a grande questão é que a relação de dominação ela persiste, mas ela persiste interiorizada, né? Ela persiste interiorizada. Posso fazer um comentário? Claro. Por mais que formalmente, então, usando essa expressão, houvesse uma aparência de emancipatória, eu vou usar agora um termo Foucaultianos, né, que é onde eu estou mais à vontade, há um dispositivo que se efetivou na consciência do escravo. É isso? Seria mais ou menos isso? Legal você trazer o Foucault, porque a Butler, quando ela vai pensar a sujeição, ela está pensando também ali em diálogo com o Foucault, tá? E a gente poderia pensar nesses termos, sim. Tá? Eu acho que desses dispositivos, eu acho que os dispositivos ali poderiam ser os mecanismos, né? Aí a religião ela aparece, e a Butler ela consegue destacar isso, né? Mas ela está no texto do Hegel. Né? Agora, realmente, é um pouco polêmico, porque o cristianismo ele é também um movimento extremamente importante para o Hegel, né? Para o texto do Hegel. Mas ele aparece como esse movimento de tentativa, de reiteração dessa sujeição, né? Então, a gente poderia falar desses dispositivos. A Butler que consegue aprofundar muito bem nessa perspectiva. Né? Eu, eu concordo com você na sua leitura. É, Muito obrigado, Luiz. é interessante chamar atenção para isso, né? Porque, como a gente vê, tem muitas possibilidades, né? O texto do Hegel abre infinitas possibilidades de interpretação, né? E é interessante também pensar com esse lado da sujeição, né? Em que momento, afinal de contas, essa consciência se liberta, né? Se a gente comprar esse argumento da Butler, ou que a Carla concorda, né? Talvez só lá na filosofia propriamente dita, lá no saber absoluto, é que a gente pode ver de fato uma libertação, né, do sujeito. A gente não pode esquecer também que a fenomenologia ela é essa série de falhas, né? E esse é um outro momento que falha, alguma coisa dá errado aqui, né? Então, mas mesmo assim, ela também tem um potencial de subversão, né, dessas falhas dentro delas mesmas. É por isso que é interessante também o texto do Hegel, né? Mas concordo que tem possibilidades distintas aí de interpretação, né? Mas acho que isso dessa ideia de dispositivo que o Foucault usa também pode ser interessante para pensar isso, para essa introjeção, né, do senhor, fica a experiência que essa consciência passa é tão traumática, para usar aí os termos então da psicologia, né, que ele assimila que é assim a vida, né? Ele não consegue sair daquela lógica ali, de certo modo, né? Não sei se a Carla quer comentar mais alguma coisa sobre, mas eu acho que vai um pouco por aí também. É interessante essa leitura, né? Não, de acordo, de acordo. É isso, é como se, aí de uma maneira geral, né? Pensar, fazer esse deslocamento para entender essa dialética, que aí foi a minha ideia, né? Entender essa dialética, sem ter uma correlação histórica precisa, né? Uma definição ali, olha, esse aqui corresponde a um sujeito histórico determinado, e fazer esse deslocamento para pensar enquanto modelo de uma relação intersubjetiva, me parece
que abre essas possibilidades também, né? E aí a gente já tem essas interpretações, uma Butler, né? Enfim, outras possíveis. Né? É isso. É um texto rico. É um texto rico. E aberto, né? A gente poderia dizer, um texto de leitura aberta, né? Em certa medida. Acho que é interessante. Para o bem ou para o mal, né? É aberto para o bem ou para o mal. Exatamente. Exatamente. Não sei se mais alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu ver se aqui no chat, não. Se não, então a gente agradece a professora Carla. Não sei se você quer falar as últimas palavras, assim, né? As palavras finais. Fala assim, quero começar agradecendo, tá? Foi um momento muito bacana conhecer vocês, estar com a professora Marloren. Assim, participar desse movimento também de mulheres falando de Hegel, né? Mulheres fazendo filosofia e falando de Hegel, eu acho que é uma coisa importante se pontuar e dizer que, embora, né, eu tenha essa leitura, eu pense que essa leitura mais negativa em relação ao reconhecimento seja uma leitura que se sustenta mais a partir da dialética do senhor e do escravo, eu não abro mão também da gente encontrar, né, ali uma possibilidade de revisão das normatividades, enfim, eu não abro mão da perspectiva de uma emancipação. Agora, a questão é como pensar essa emancipação. Eu acho que é importante a gente ter isso no horizonte, porque pensando até a partir do Hegel, né, nem o Hegel, nem o Hegel, no fim de contas, ele vai simplesmente aceitar, né, aceitar esse desenvolvimento ou aporético ou negativo por si mesmo, né? Então, é sempre bom, e eu acho que faz parte da filosofia, eu acho que a filosofia tem um pouco disso, né? Trazer um humano pensamento, ter sempre o horizonte ali da emancipação, né? A gente tem que usar, como a professora Marlone falou, para o bom ou para o mal, mas fazer esse uso da filosofia, que é, sei lá, um pouco de teoria crítica, não sei, mas né? Eu acho que as leituras emancipatórias que existem, inclusive, sobre a dialética do senhor do escravo, são leituras importantes, né? Na história da filosofia, na história do pensamento humano. Né? O Kojève, do ponto de vista da leitura da história, o Marcuse, na discussão ali do século XX, e até as questões que o Eduardo trouxe, né? De domínio político. Então, não significa desistir, né? De uma perspectiva emancipatória, né? Fazer leituras sobre sujeição ou sobre esse viés mais negativo. Né? Eu acho que todos os filósofos, quando identificam esse percurso, eles identificam de uma perspectiva crítica. Né? De uma perspectiva crítica, porque, no fim de contas, pensamento tem a ver com liberdade. Né? E o Hegel, no fundo, está discutindo isso. Né? Está discutindo isso. A questão é que a liberdade ela não conseguiu se realizar ali. Mas é como a professora Marlore trouxe, em um momento ela precisa se realizar, e aí a gente pode até discutir o que seria essa realização, mas não se pode abrir mão, né, da liberdade. Então é isso. Mais uma vez agradecer, dizer que fico feliz com o encontro e estamos aí. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Obrigado, pessoal que Obrigada. acompanhou a gente, que fez perguntas. Vai ficar gravado, né? Perguntaram ali. Assim que eu tiver o link do YouTube, eu repasso para vocês, repasso para quem se inscreveu também. E já fica o convite, né? Na próxima quinta-feira, de manhã, né? A gente tem as aulas do seminário às quintas pela manhã, mas na próxima, especificamente, a partir das 9, a gente vai ter uma aula aberta com o professor Vécio Araújo, que vai falar um pouquinho sobre a leitura de Marx, né, de Hegel, então, principalmente focando ali na dialética do senhor do escravo, né. Eu vou tomar a liberdade de enviar para quem se inscreveu também para essa palestra, também enviar o link da próxima, né? Porque ela não requer inscrição, né? Não vai ter certificado, porque é no horário da aula, mas quem quiser aparecer e discutir um pouquinho também sobre Marx, também eu envio para todo mundo, e fica o convite aqui, tá? Muito obrigada, obrigada de novo, Carla. E até uma próxima, então. Até uma Tchau, próxima. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Obrigada. Obrigada, Até logo. gente. Tchau. Até Tchau. logo.